Nesse vídeo eu quero te mostrar que o Tesouro Reserva lançado pelo Tesouro Nacional recentemente pode não ser a melhor escolha de investimentos para você. Ele é um produto legal, ele tem uma certa funcionalidade, mas ele pode render menos, inclusive, que caixinhas 100% de CDI. E não é uma questão de opinião, é uma questão de matemática, porque tem alguns influencers desconsiderando variáveis mega importantes nesse cálculo e te entregando uma visão de que esse Tesouro Reserva ele vai acabar com as caixinhas, com os outros investimentos, e isso não é verdade. Então, eu vou começar explicando como que funciona esse Tesouro Reserva, depois eu vou te mostrar alguns cálculos que eu fiz aqui na tela do meu computador, para te mostrar a rentabilidade estimada desses ativos, e por fim, eu vou descrever exatamente para quem vale a pena o Tesouro Reserva e para quem não vale a pena. Se você quer ir direto para a parte do vídeo que mais faz sentido para você, tem aqui a divisão na barra do YouTube. Inclusive, o próprio YouTube me fala que tem várias pessoas que voltam no meu canal, mas que ainda não são inscritas. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui, eu sempre entrego o melhor conteúdo para vocês. E aqui a gente vai falar de uma parte muito técnica que, de novo, eu não vi nenhum influencer falar isso até agora, então a gente vai falar sobre a parte do Tesouro Reserva. Começando pelo funcionamento do Tesouro Reserva, qual que é a lógica desse título? É porque o Tesouro Selic ele tem sim uma estrutura mais segura, ele tem a funcionalidade de ser o ativo livre de risco do Brasil, mas no dia a dia das pessoas, muitas vezes as pessoas precisavam resgatar o dinheiro no final de semana, depois das 6 horas da tarde, e o Tesouro Selic ele não entregava essa facilidade para os clientes. Então o Tesouro Reserva vem para suprir essa necessidade de que você tenha aí possibilidade de emprestar dinheiro para o governo, que é o menor risco do mercado brasileiro, mas agora você pode fazer esse resgate a qualquer momento na sua instituição bancária. Um ponto importante disso é que a rentabilidade é atrelada à Selic. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a nossa Selic está em 14,5% e o CDI, se você não sabe e ficará sabendo agora, ele é sempre um pouco abaixo da Selic. Então hoje a nossa Selic está em 14,5%, o CDI fica mais ou menos em 14,40% ao ano. É sempre esse 0,1 abaixo da nossa Selic. Isso acontece porque o CDI é uma taxa de negociação entre os bancos. A Selic é a taxa que o governo promete que realmente, de fato, vai pagar para você. Então, tendo essa rentabilidade de 100% da Selic e a Selic sendo um pouco superior ao CDI, isso nos dá uma leve vantagem para o Tesouro Reserva, certo? Não. Isso porque o Tesouro Reserva ele tem alguns custos para você investir nele. Dois custos são importantes de você entender porque servem para qualquer renda fixa, que é o imposto de renda e o IOF. No imposto de renda existe uma escala regressiva que começa em 22,5% e vai até 15%. Quanto maior o prazo que você investe, menor vai ser a sua alíquota de imposto de renda. O IOF, ele é o imposto que ele só incide em investimentos abaixo de 30 dias e também somente sobre a rentabilidade, da mesma forma como o imposto de renda. Então, se você investir R$ 1.000 no ativo de renda fixa e ficar por menos de 30 dias, você vai ter a incidência do imposto de renda e do IOF somente sobre o seu rendimento. E aí entra uma desvantagem muito importante do Tesouro Reserva, que ele tem uma alíquota de 0,2% ao ano de custo para você investir, e esse custo ele se refere à taxa de custódia da B3. O que é isso? Basicamente, quando você compra um título, um investimento, esse investimento ele fica guardado num cofre. Esse cofre a gente chama de custódia. No caso do Tesouro Direto, essa custódia fica diretamente na B3, que é a empresa que hoje é a nossa bolsa de valores. E para fazer essa custódia, para resguardar esses ativos, deixar esses ativos seguros, a B3 ela cobra 0,2% ao ano sobre o valor que você tem investido. Caso você tenha menos de R$ 10.000 nesses investimentos, você está isento dessa taxa de 0,2%. Agora, se você tem mais de R$ 10.000 nesse investimento, você já tem a incidência do 0,2%. Então aqui já mora o primeiro problema que os influencers não falaram para você. Essa taxa de 0,2%, ela mais do que compensa negativamente o retorno levemente superior da Selic em relação ao CDI. Então vamos de novo. Se hoje a nossa Selic está em 14,5% e o nosso CDI está em 14,4%, via de regra, faria mais sentido eu investir no Tesouro Reserva, porque eu teria 0,1 a mais de rentabilidade, ok? Mas, se nesse 0,1 de rentabilidade eu tenho que pagar 0,2 para ter uma custódia, aí a nossa rentabilidade líquida já vai ficar um pouco menor. E aí agora o ponto é você entender o quanto menor vai ser essa rentabilidade. E aqui eu vou botar você na tela do meu computador para a gente falar sobre essa diferença de rentabilidade. E para começar a falar disso, a gente precisa estimar a rentabilidade que a gente vai ter no futuro. Para isso, a gente vai usar o Boletim Focus, que é um boletim que o Banco Central emite para o mercado todas as semanas, que pega as principais expectativas do mercado financeiro. Hoje a gente tem uma expectativa de que a Selic vai fechar 2026 em 13% ao ano, vai fechar 2027 em 11,25% ao ano, inclusive teve um leve aumento em relação à semana passada, e que vai fechar 2028 e 2029 em 10% ao ano. Então, se eu considerar que a nossa Selic vai fechar o ano em 13%, quer dizer que em 2027 eu posso estimar uma rentabilidade de 13%.
se vai fechar 2027 em 11,25%, eu estimo uma rentabilidade de 11,25% em 2028 e assim sucessivamente. Importante que você entenda que nessa simulação, a taxa de retorno não vai fazer diferença no resultado final, que é o fato de Tesouro Reserva render um pouco menos. Tá? Porque a gente vai aqui para a nossa tabela no Excel e eu mostrei aqui para você exatamente essa estrutura de investimentos, onde um ativo rendendo 100% da Selic, considerando um aporte de 100 mil reais, a gente teria um retorno de 10 mil reais aqui isentos dessa taxa de 0,2%, e nos outros 90 mil reais restantes, a gente teria sim a incidência desse 0,2%. Só que é um cálculo aproximado, tá? Não leva na vírgula, mas assim, entende um pouco do racional que vai fazer mais sentido. Então, sobre essa faixa de 90 mil reais, vai ter a incidência daquele 0,2% ao ano. De tal forma que, pegando as expectativas de retorno do Boletim Focus hoje, jogando lá para frente o retorno líquido de taxas de custódia, nós terminaríamos com R$ 196.471 de valor total desse nosso investimento. Agora, se nós pegarmos uma caixinha de 100% do CDI, por exemplo, uma caixinha do Itaú, né, os cofrinhos do Itaú, nós teríamos um retorno levemente inferior, né? Porque nós teríamos aqui uma Selic de 13%, mas o CDI fica na casa de 12,9%. Mas, na contrapartida, nós não teríamos taxa da B3, de tal forma que fazendo a mesma estrutura, com a mesma taxa, com a mesma lógica de investimentos, nós terminaríamos com R$ 197.034. Uma diferença de R$ 562,90. Então, sim, o Tesouro Reserva ele pode render menos que uma caixinha 100% do CDI, mas isso não quer dizer que você deve pegar qualquer CDB que renda 100% do CDI e que tenha liquidez diária e jogar o seu dinheiro lá. Isso porque existe uma gradação de risco diferente. Você emprestar para um banco 100% do CDI é mais arriscado do que você emprestar para o Tesouro Reserva, mesmo que você tenha uma rentabilidade menor. Então, o que você tem que fazer na hora de você decidir onde que você vai colocar a sua reserva de emergência? Você vai ter que entender algo que nós chamamos de regulação prudencial no mercado financeiro. Essa regulação prudencial, ela é uma classificação do próprio Banco Central, onde ele vai te dizer quais são os bancos mais seguros e os bancos mais arriscados do Brasil. Hoje, na categoria S1, que são os bancos de maior segurança no Brasil, nós temos as 5 principais entidades financeiras do país, que é o Bradesco, o Itaú, o Santander, Banco do Brasil, BTG Pactual e Caixa Econômica Federal. Isso quer dizer que se você tem CDBs que rendem 100% do CDI e tem liquidez diária que são emitidos por esses bancos, faz mais sentido sim você investir nesses CDBs do que você ter o Tesouro Reserva, porque esses bancos eles são tão grandes, eles são considerados tão seguros que eles têm na teoria a mesma segurança de você emprestar dinheiro para o governo federal. Agora, se você tem 100% do CDI com liquidez diária de qualquer banco que não seja esses bancos aqui, aí não faz sentido você ter sua reserva de emergência nessas instituições, mas sim vai fazer sentido você ter dinheiro no Tesouro Reserva. Se você tem menos de 10 mil reais, independentemente da instituição que você tá, faz mais sentido você ter o Tesouro Reserva. Isso porque o Tesouro Reserva vai te entregar o menor risco do mercado. Então, só para a gente recapitular, CDB 100% do CDI de liquidez diária, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, BTG Pactual, Itaú, Santander e Bradesco, faz mais sentido do que você ter o Tesouro Reserva se você tem mais de 10 mil reais em investimentos. Se você tem menos de 10 mil reais em investimentos ou tem ativos de liquidez diária em qualquer outra instituição que não sejam esses 5 bancos, aí sim você aloca o seu patrimônio no Tesouro Reserva, que ele vai fazer bastante sentido. Mas o grande ponto, a minha grande problemática era que as pessoas não estão falando desse custo de 0,2% ao ano, e aí quando a pessoa vai resgatar, ela vai ver o imposto de renda, e ela vai ver também essa taxa sendo descontada, e aí vai parecer que foi enganação. Mas nenhum influencer está falando isso, e isso é muito importante porque sempre que você vai investir, você tem que saber o custo daquilo que você está contratando, o custo daquele investimento que você está fazendo. E nesse vídeo eu te mostrei uma parte absolutamente técnica que pouquíssima gente sabe disso aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quer ter acesso a uma consultoria financeira que vai fazer a melhor escolha para você em termos de custo, rentabilidade e que vai adequar um plano financeiro para a sua realidade de forma transparente, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o seu diagnóstico financeiro e falar diretamente comigo e a gente montar o seu plano daqui para frente. Eu vejo você no próximo vídeo que está aí na tela.